Fala galera, bem-vindos e bem-vindas e bem-vindos ao Dual 2021. Eu sou o Wallace Neri, também conhecido como Tush, sou designer e community advocate do Figma. Uh, e hoje a gente vai falar sobre o futuro do design system. E aí aqui é para ser muito mais uma conversa sobre apostas e como a gente pode imaginar o mercado do design system para os próximos anos. E eu também trouxe também algumas apostas de algumas pessoas da comunidade. Mas antes da gente entrar dentro desse o que é o futuro do design system, antes de a gente imaginar quais são os próximos passos desse tema, vamos falar sobre o que é o design system. Então, de uma forma mais prática, para a gente conseguir meio que equalizar o conceito do que é um design system, um sistema de design, certo? Então, o design system ele é um ecossistema de bibliotecas que inclui componentes codados a partir de semânticas de design. Então, aqui a gente está falando que é um ecossistema de biblioteca que ele, além de ter os componentes codados a partir da semântica de design, a gente também pode ter outras coisas, né? Desde que a gente tenha essa gestão de estilos centralizados, a gente pode ter outros assets, como bibliotecas de ícones, biblioteca de ilustrações, de gráficos, padrões de motion design, etc. Então, basicamente, em um grande resumão, isso é um design system, certo? Mas qual é o futuro do design system? Então, aqui eu trouxe algumas apostas. Na real, eu trouxe 3 apostas sobre o que eu tenho percebido, sobre as coisas que eu tenho visto em eventos, em artigos, e até conversando com algumas pessoas que têm tocado design system em suas empresas. Então, minha primeira aposta do design system, eu diria que os processos eles vão ser compartilhados com a comunidade. A gente tem muita coisa sendo compartilhada hoje, mas ainda numa camada sobre os componentes, como desenhar componentes, como usar uma ferramenta para desenhar componentes, e tudo gira em volta desse tema, que é um passo muito inicial do design system. Né? A gente tem ali, a gente fala um pouco sobre os tokens, como a gente organiza os tokens, qual é a melhor forma de criar variações dos componentes, mas quase nunca tem alguém compartilhando os processos. Então, é muito comum a gente ver em algumas redes sociais, tipo LinkedIn ou no Twitter, as pessoas que estão com esse desafio de design system na sua empresa, perguntando, tipo, como que é o processo? Agora que eu tenho o design system, para onde eu vou? Como as pessoas vão consumir? Como eu devo compartilhar? Como as pessoas devem interagir com ele? Então, acredito que os processos, no futuro, a gente vai compartilhar mais, tipo, meio que abrir a cozinha mesmo, de uma forma colaborativa, e sem ter que criar 1 milhão de mecanismos para as pessoas terem acesso a processos. Então, essa é a minha primeira aposta. A minha segunda aposta sobre design system é que ele deixará de atender às necessidades do produto. Só do produto, né? Então, tipo, beleza, a gente tem ali uma biblioteca de componentes, a gente tem todos ali os esquemas de tokens, ela pode ter múltiplas marcas, mas a gente não precisa só fazer componentes ou só assets que vai atender interfaces para o produto. As empresas também têm necessidades internas de comunicação interna, de iniciativas internas, que a gente também consegue sistematizar. E aí um exemplo prático disso, a própria Netflix, ela tem o design system divididos em 2 grandes grupos, um design system totalmente focado para criar os produtos, a interface dos aplicativos e das suas variedades, né? Porque tem aplicativo para dispositivos diferentes, para sistemas diferentes, então tem um pedaço de design system dedicado à criação de interface, mas eles também têm um design system totalmente dedicado a iniciativas internas, como comunicação, as hackathons que eles fazem de forma interna. Então, o design system ele vai transcender o aplicativo ou o produto. Né? A gente vai começar a fazer coisas para agilizar
as nossas entregas e demandas do nosso dia a dia também. E aí a minha terceira aposta é que criar ferramentas para escalar o processo também vai fazer parte do ecossistema. Então, voltando aqui àquela mesma provocação, a gente já falou muito sobre componentes, a gente já sabe como desenhar componentes, ou se a gente ainda não sabe como desenhar componentes, a gente consegue achar isso de uma forma muito mais prática hoje em dia, porque a gente tem muito artigo, muito case e tal, com os componentes e nomenclatura, arquitetura dos componentes, a gente consegue achar isso de forma prática. E aí eu acho que a partir do momento que a gente já passou dessa etapa, a gente vai começar a criar ferramentas para escalar os processos. Então, a Microsoft lançou um plugin que ela até compartilhou com a comunidade, esse plugin acho que só tem no Figma por enquanto, mas acho que em algum momento deve ter para as outras ferramentas. Mas é uma ferramenta para você compartilhar conteúdo para você poder mocar dentro da sua interface. E aí tem várias outras empresas que têm feito a mesma coisa. Netflix tem um plugin interno, né, que não é compartilhado com a comunidade, onde eles têm todas as imagens, todas as identidades de todas as séries. Então, quando o time internamente vai tocar uma interface nova, alguma coisa do tipo, eles conseguem consumir dados reais de coisas recentes do produto, de séries e filmes recentes, e aplicar lá no produto de uma maneira prática. Então, eu acho que quanto mais maduro o mercado for ficando, mais ferramentas a gente vai criar para agilizar nossos processos, né? Então, tipo, o próprio Google também lançou plugins recentes sobre o novo Material Design. Então, você consegue criar todas as variações de temas dentro desse plugin. Eu acho que esse plugin também vai estar no XD, está no Figma. Então, você consegue criar interfaces e mudar as cores e outras propriedades, tipo, como borda arredondada, espessura de borda, dentro da própria ferramenta, de um jeito prático. Então, eu acredito que no futuro a gente vai estar criando ferramentas que atendam a necessidade específica do nosso mercado, né? Porque tem muita coisa, banco de imagens, a gente tem manual de escrita que a gente pode colocar dentro de ferramentas para ser utilizado dentro do time. E aí, se for possível compartilhar com a comunidade, melhor ainda, porque aí a gente resolve dois problemas ao mesmo tempo. A gente consegue fomentar a comunidade para que ela crie e compartilhe mais coisas, e ao mesmo tempo a gente resolve os problemas internamente de fluxo, de entrega, né? A gente entregar a interface sempre alinhada com o que o produto está comunicando do lado de fora. Então, essas são minhas três apostas para o futuro do Design System: ter processos compartilhados com a comunidade, ferramentas criadas para escalar o dia a dia e as demandas de design, e também que o Design System vai deixar de entregar simplesmente alguns componentes para fazer interface de produtos. A gente vai passar a fazer várias outras coisas de uma maneira mega consistente e escalável. E aí eu trouxe também apostas da comunidade. Então, aqui tem a aposta da Júlia. A Júlia é designer num banco Millennium. Ela tem trabalhado e estudado muito sobre design system. Ela tem três apostas também aqui. Então, ela acredita que no futuro a gente vai estar olhando para sistemas de contribuição. Então, beleza, a gente já tem um design system, já está rodando, mas como as squads que estão utilizando esse design system, como elas podem contribuir, né? Então, como que a gente consegue ampliar esse ecossistema com a contribuição do próprio time sem gerar gargalos ou um backlog extenso para ficar versionando o design system. Então, sistema de contribuição é uma das apostas da Júlia. Ela também acredita na acessibilidade para o design system. Então, a gente já tem um mercado já se movimentando, olhando cada vez mais para acessibilidade. O Marcelo Salles, eu acho que aqui no Brasil é uma das pessoas que tem puxado cursos e iniciativas para falar de design, não só de design system, né, mas ele fala de acessibilidade para o web como um todo, e isso reflete no design system, design de forma geral. E uma outra aposta dela é em sistemas mais flexíveis. E eu acho que esse é um dos principais problemas que a gente tem hoje dentro desse tema. Tem muito time, muita empresa entregando um pacote de componente, mas
dentro disso, as empresas, as outras squads, os outros times, eles precisam também ter flexibilidade de poder mudar aquele componente de acordo com uma nova demanda. E aí, quando o design system ele é muito engessado, cheio de regras e zero flexibilidade, a gente acaba só gerando um novo fluxo de solicitação de um novo componente, que aí vai ter que entrar numa esteira e a gente vai estar criando esteiras para solicitar componentes específicos, quando na verdade a gente poderia criar um sistema flexível o suficiente para que as pessoas pudessem se adaptar e customizar de acordo com a sua necessidade. Então, aqui são os 3 principais pontos que a Júlia acredita que a gente vai estar debatendo no futuro do Design System. E aí a gente também tem aqui uma aposta do Renato, e o Renato é bastante otimista em relação ao futuro do Design System. Ele tem trabalhado como Product Designer no Banco Next, e lá e em outros lugares que ele também já passou, ele sempre movimenta isso, né? O aprendizado sobre o Design System, a troca e tudo mais. E aí ele acredita que o Design System, né, o sistema de design, ele acredita que será um ativo que vai alavancar as estratégias de escala em design. Então, tem muita startup que já está começando a desenvolver seu produto, já criando todo um sistema mínimo ali, né, de design, porque da mesma forma que a startup ela precisa soltar um produto rápido, hoje a gente tem visto várias startups que estão crescendo de um jeito muito rápido. Então, quanto mais organizado no começo, melhor lá na ponta quando elas começarem a expandir. E aí é um pouco disso que o Renato comentou, né? Ele acredita que quanto mais consistente for esse design system, melhor vai ser na hora de alavancar essas estratégias de design. Então é isso, galera. Eu gostaria de saber também quais são as apostas de vocês, né? Para quem está trabalhando com design system, aplicando design system no dia a dia, quem tem utilizado um design system já pronto, quem está estudando sobre a temática, comenta aqui no chat quais são as suas apostas e vamos fomentar um pouco mais essa temática, beleza? E para quem quiser comentar e trocar uma ideia sobre design system, eu sou o Tuxo com apenas um X lá no Figma, eu sou o Tuxo com 2x lá no LinkedIn e eu sou o Tuxo com 3x lá no Instagram. Então pode me adicionar, me seguir lá em qualquer uma dessas 3 redes e me puxar para trocar essa ideia que eu vou adorar falar sobre. Beleza, galera? Então, muito obrigado e até a próxima.